Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre o uso dos porquês, um assunto que geralmente deixa muita gente chateada. E por aí, você também fica chateado? Como é que funciona? Pois é, quando eu falo na sala de aula que eu vou trabalhar com esse assunto, né, sobre esse assunto, muita gente questiona, mas Rita, por que na nossa língua a gente tem que ter 4 tipos de porquês diferentes? Pois é, mas eu vou te mostrar que não é tão difícil assim, tá? Para começo de conversa, né, se a gente tiver em mente que existem 2 porquês que são utilizados para perguntas, né, isso já vai facilitar a nossa vida. Tá? Então vamos lá, acompanha comigo aqui o meu raciocínio, tá certo? Existem 2 porquês, como eu acabei de falar, que são usados para perguntas e eles são escritos separados. Então qual é a diferença? É que um tem acento e o outro não tem acento. Um é usado no início da pergunta e o outro é usado no final da pergunta. Então é isso que a gente precisa lembrar, tá certo? Mas é muita coisa, mas é com prática. Se você escreve, se você lê, se você responde atividades, questões, isso já vai facilitar a tua vida, tá bom? O negócio é praticar. Lembre-se, tudo que a gente pratica, a gente se torna bom, a gente precisa praticar. Mas vamos aos exemplos. Se eu falo o seguinte, se eu te pergunto, por que você chegou atrasado? Eu já sei para começo de conversa que é uma pergunta e tem porquê. Então, esse porquê é separado, certo? Ok. Se é pergunta, é separado. Isso eu já preciso lembrar. Esse porquê está no início da pergunta, tá certo? E é uma pergunta. Como está no início, ele vai ser sem acento, ok? Agora, vamos pensar na seguinte situação. Eu faço a mesma pergunta, mas eu jogo esse porquê no final da minha frase, no final da minha pergunta, tá bom? Se eu pergunto, você chegou atrasado por quê? E agora o negócio muda. A pergunta é a mesma, porém eu joguei o porquê no final. O porquê continua sendo separado porque é uma pergunta. Porém, como ele mudou de lugar, ele foi para o final da frase, aí sim, eu vou precisar colocar um acento porque ele está no final da frase. Então, concluindo, tá certo? Se o porquê está no início da frase, eu deixo esse porquê separado sem acento. Se ele estiver no final da frase, continua separado, porque ainda assim é uma pergunta, porém com um acento, ok? Agora eu quero responder essa pergunta, né? E aí eu digo o seguinte, porque eu estava preso no engarrafamento. Aí esse porquê sempre vai ser junto, sem acento, porque é uma resposta, é uma justificativa, ok? Agora, em uma outra situação, normalmente no meio de uma frase, mas preste atenção, eu não só vou observar o fato desse porquê estar no meio de uma frase, não, tá certo? O que eu faço? Eu vou observar se esse porquê, isso já em outro contexto, tá? Em outra situação. Eu vou observar se esse meu porquê, ele tem o sentido de motivo, de razão. Aí sim, esse porquê vai ser junto com o acento. Por exemplo, vamos lá. Se eu digo assim, gostaria de saber o porquê do seu atraso. Veja que esse porquê, ele não somente está no meio da minha oração, no meio da minha frase, como ele também poderia ser, ele pode ser facilmente ser substituído, né, pela palavra motivo ou pela palavra razão, sem nenhum prejuízo de sentido. Eu poderia dizer, gostaria de saber o motivo do seu atraso. Percebam que não tem nenhum problema na substituição, a frase não vai ter problema de sentido se eu fizer a substituição. Pois é, se você substituir o porquê pela palavra motivo, ou pela palavra razão e não tiver nenhum problema de sentido na hora de você, durante, né, essa substituição,
certo? Então, esse porquê vai ser escrito junto com o acento, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou do vídeo, se você entendeu, curte, compartilha, porque afinal de contas, o conhecimento, né, ele deve ser compartilhado, tá certo? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.